Boas-vindas, viajantes das galáxias! Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. O convidado desse episódio está acostumado a ficar atrás das câmeras, mas hoje é dia dele aparecer e brilhar. Ele já clicou celebridade, já clicou anônimo e é reconhecido por fazer ensaios de tirar o fôlego. Se tem uma pessoa que tem circulando nas veias arte e autenticidade, é ele. Em um estúdio de mais de 200 metros quadrados, ele explora o universo de ousadia que tem tudo a ver com o seu trabalho. Destemido e pé na porta. Para contar quais são os desafios de empreender na área da fotografia, a gente recebe ele, Ivan Remonte. Ô, louco, você viu? Você viu? Ela falou tudo que eu mandei para ela escrito. Falei, ó, fala assim de mim. Assim. Falei, vamos combinar algumas coisas? Vamos. Pega essa mini bio aqui. Dá aquele up lá para dar um... Primeiramente, muito obrigada pela sua presença. presença. Pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. E a gente vai começar com a pergunta master aqui, óbvio. Como é que você começou na fotografia? Eu caí de paraquedas total, assim. Nunca imaginei ser fotógrafo. Tipo, nunca passou. Na minha cabeça, alguns tipos de profissão passava fome. Uhum. Tipo, fotógrafo, ator que não fosse da Globo, músico que não fosse estourado. Na minha cabeça, eu não conseguia enxergar como que ganhava dinheiro. E fotógrafo era uma delas. Eu não via isso. E eu nunca imaginei que eu seria. E aí foi assim, eu comecei a namorar com a minha esposa hoje em dia, com a Nayane. E aí a gente fazia... Ela treinava, eu também treinava, também fui atleta. Então a gente fotografava muito, ela tinha ela tem ainda, mas ela tinha um shape muito esculpido assim, e a gente queria fazer foto. Fazia foto, coisa de casal, para namorar ali, aquela coisa mais... Só que aí começava a fugir um pouquinho. Era as fotos para dar aquela esquentada na relação. Eu começava a arrastar cadeira, puxava móvel para fazer um cenário um pouquinho mais bonitinho. Isso assim, sem técnica nenhuma, de celular mesmo. E aí fazia as fotos dela. Foi ficando legal. A gente olhando e foi ficando bonito mesmo. E aí ela falou assim, podia pensar nisso, né? Alguma coisa assim. Eu falei, quem sabe eu não compro uma câmera um dia. Mas eu era duro com força, assim. Tipo, não tinha dinheiro para nada. Meu dinheiro era para comprar comida, anabolizante e treinar. Era isso, trabalhava numa loja de suplemento. E aí, eu falei, quem sabe um dia eu compro uma câmera. E era uma coisa muito distante, assim. Você falar, na época, 2, 3 mil reais para quem acabava o salário antes do mês. Então, era falar, nunca, né? Quem sabe um dia. E aí, eu trabalhando um dia, assim, na loja e tal. E ela chegou no estacionamento da loja de suplemento. Ela falou, vem aqui no carro. Aí, tipo, eu fui lá. Ela me deu uma câmera, uma SL2 da Canon. Na caixa, assim, tipo, de presente. Porque eu falei que um dia, né, compraria. Ela comprou pra mim. Não sei se ela já imaginou alguma coisa do tipo, mas comprou. Porque eu falei que um dia, talvez. Não sabia nem onde ligava e tal. Só que eu sou muito... Quando eu começo a fazer uma coisa, eu não consigo fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer uma. Uhum. Só que eu me dedico muito ao ponto até... Não sei se é bom. Assim, eu fico muito assim, eu quero fazer isso aqui, eu vou aprender e eu esqueço da vida. Assim, Você ficou obcecado por aquilo. Essa palavra, obcecado. E aí eu falei assim, não, tem que aprender agora. Aí a primeira coisa, eu sempre fui muito autodidata de correr atrás da informação. Aí o YouTube, review, Canon SL2, vou saber para que serve cada botão. Tá, você aprendi... Primeiros passos na fotografia. Aí você vê lá os primeiros passos na fotografia, um monte de vídeo mais ou menos ensinando as mesmas coisas. Falei, então é isso aqui. Aí vejo de um, aí vejo de outro. Aí vou vendo coerência nos dois professores que ensinaram, cada um da sua maneira, tudo. Eu falo, legal isso aqui. Aí vou colocar em prática. Fui fazendo, e aí comecei a fotografar. Como eu era atleta, eu conhecia o pessoal atleta. E aí eu comecei a fazer foto dos meus amigos, dos meus conhecidos. Tá, vamos fazer umas fotinhas assim e tal. E aí foi que eu fui treinando para fazer isso. Aí depois, até mesmo pro sensual, foi migrando daí. Porque o pessoal que tem um corpo legal, daqui a pouco não quer mais fazer a coisa de academia. E aí começa a querer alguma coisa um pouquinho diferente. E aí foi até o ponto que
eu falei assim, eu preciso ganhar dinheiro com isso daí. Como que eu vou monetizar isso? Eu não sabia, tá? Ainda não tinha ideia como que ganhava dinheiro, apesar, se você for ver hoje em dia, imagem é tudo que você vê, a pessoa hoje, ela praticamente ela tá no lugar, só que ela tá na internet, ela não tá curtindo o lugar. Por quê? Porque ela tem foto, vídeo, então a rede social hoje, ela é baseada nisso. E o olho busca o belo, né, Ivan? Não tem Sim. como. Quanto mais bonita a imagem, mais vendável. Sim. Então, eu sei que talvez na época que você começou, a gente tá falando em que ano? 2019. Tá, que não é tanto Não, há não tanto é, não tempo. é O antigo. seu começo, então, foi 2019? Foi. Essa transição? Na verdade, foi 2019, mais ou menos no meio. Aí foi o meio do estudo ali, trabalhando na loja, estudando. E aí, quando eu resolvi sair, eu falei, eu acho que dá para sair agora para trabalhar. Foi assim, eu fiquei até 2019, 2020 eu já não trabalhava mais na loja. Mas aí veio pandemia. Veio a pandemia na sequência, aí deu nas pernas, né? Por quê? Eu tava estudando e tava pegando uns trabalhinhos. Eu fiz Resumindo, eu fui fazer um encontro de fotógrafos e tal, conheci alguns fotógrafos, algumas modelos e tal, e eu vi que um ali fotografava, que hoje eu ainda fotografo, que são as modelos do Braz Bom Retiro, que é para roupas, assim, tal, de catálogo. E eu vi ele fotografando na rua e tal, eu perguntei, como é que funciona isso daí? Ele falou, os modelos me pagam por peça de roupa fotografada, elas recebem por peça de roupa fotografada, a gente fotografa e manda pra loja. E aí eu fui atrás de umas e tal, fui entregando cartãozinho no Braz e tal, e comecei a ter algumas clientes disso. Então eu já tava dando uma grana recorrente. Legal. E aí eu falei, não, acho que já dá, já tava pensando em sair. Na verdade, eu não saí, eu fui mandado embora. Tá. Que é meu amigo até hoje, o Betão, que eu até fiz um trabalho pra ele ontem, que ele falou, Ivan, você não tá mais aqui, sua cabeça tá em outro lugar, tá, a loja tá precisando de uma coisa e você tá, e eu acho que você vai se dar bem nisso daí. Então, me deu todo o suporte, assim, tudo, tal. Ele falou, pago tudo certinho, tal, não sei o quê. Quando você precisar, as portas estão abertas, mas eu acho que... Eu falei, então fica até o final do ano, pode ser? Ele falou, beleza. Aí eu fiquei até dezembro, na hora que virou o ano eu já comecei. E a minha meta era ganhar a mesma coisa que eu ganhava na loja até o final do ano. Eu coloquei uma meta assim, eu falei, preciso ganhar a mesma coisa até o final do ano, tá batendo isso. E eu ganhava lá na loja tipo uns 3.500, 4.000 reais, mais ou menos. Aí o primeiro mês, comecei, aí eu fiz uns 1.500 reais. Tá, ainda tava recebendo um negocinho da loja e tal. Aí veio o segundo mês, eu já tinha feito uns 2 e pouquinho. Aí no terceiro mês, que foi em março, em 15 dias eu já tinha feito o que eu fazia no mês na loja. Só que aí veio a pandemia. Aí, eu tinha comprado alguns equipamentos, comprei uma lente 70-200, paguei 8.000 reais, assim. Eu não tinha dinheiro, assim, eu fui tudo pagando no cartão. Foi investindo ali, né? E o dinheiro que ia entrar, que eu, pelas minhas contas ia entrar, eu fui comprando. Só que aí eu falei, acho que dá pra comprar essa lente aqui. Na hora que eu fechei, no outro dia do lockdown. Eu fechei, aí anunciaram o lockdown no outro dia. E um lockdown que a gente achou que seria de 15 dias. E Então, aí, assim, em teoria, você voltaria rápido pro seu ofício. não assustou muito de início. E você teve um princípio que a gente fala, né, de negócio, que é a validação rápida, né? Então, no terceiro mês, você tinha clareza, isso aqui vai rico. dar negócio. Falei, né? no terceiro então, mês já sinal tô verde. tirando, até o final do ano tô de Porsche. Essa era a minha conta. Isso. E aí foi que veio o lockdown, aí eu fiquei um tempo, assim, o período do lockdown, fiquei até meio depressivo, assim, porque não entrava trabalho. Porque o pessoal que eu ganhava dinheiro ainda não era com ensaio particular, era com as lojas do Braz. E as lojas do Braz também sofreram isso daí de parar. E aí também, talvez na cabeça deles, eles não acreditavam tanto na internet, porque achavam que talvez seria 15 dias ou 30 dias e depois ia voltar ao normal. Então eles não estavam investindo ainda. Vamos focar na internet. Talvez se der um outro lockdown hoje, continue. Porque o pessoal já tá muito mais no online. Ô, Ivan, e nessa época, você não tinha o estúdio? Não. Você só fazia externa? Não tinha nada. Só fazia externa. Era na rua, era um trocador, assim, que a gente desmonta ele assim, né? Ele abre, assim, fica uma barraca. E aí a modelo se trocava lá dentro. E era debaixo do sol, com risco de ser assaltado. Enfim, era na rua mesmo. Parava em frente uma rua legal, que tivesse umas casas bonitas, usava elas de cenário. Às vezes a dona da casa jogava água pelo muro, porque não queria. Os desafios, né? Então, assim, foi assim. Só que já tava tendo uma recorrência. Então, realmente estava dando um dinheirinho legal. Só que aí esse período de pandemia parou total, secou a fonte. E aí foi a minha esposa que segurou, porque ela é veterinária, então a área da saúde não parou. Ela continuou trabalhando e ela segurou as pontas em casa nesse período, porque eu não tinha de onde tirar. E eu tava me sentindo assim, tipo um lixo. Eu fiquei assim... Eu tinha que fazer mais coisas, só que eu murchei, assim. Eu falei assim, eu fiquei depressivo mesmo. E quando que você ressurge eu disso falei tudo? assim, Quando voltou a pandemia, quando voltou a abrir os comércios.
Aí voltou. Aí o Brás voltou. Porque começou a flexibilizar meio de 2021, mais ou menos. Então, assim, quando começou mais ou menos a abrir, tipo, porque teve abriu agora, mas teve o que tava quase abrindo, tinha uma galera que começou a abrir. Começou a pingar alguma coisinha. Final de 20, né? Que foi o movimento o de 2019, assim, foi bom até o terceiro mês, depois até o final foi péssimo, assim, meio que parou mesmo pra mim. E aí foi e tal. Aí quando voltou, eu fazia foto para num estúdio de um amigo meu, de parceria e tal. Inclusive, ele até faleceu esse mês passado. Eu vi um mal súbito aí, faleceu, um ótimo fotógrafo. E aí eu fotografava no estúdio dele, era um galpãozão e tal. Eu comecei a levar muitos trabalhos para lá. E eu meio que me acomodei um pouquinho a usar o espaço de alguém. Tá bom. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos lá, e chegou uma hora que ele falou que não daria mais para usar lá, porque ele era diretor de uma empresa que lá em cima tinha um espaço, e parece que o dono da empresa ia reformar e não ia poder mais usar. Beleza, eu fiquei meio que... Eu já tinha acostumado, vou ter trabalho, eu mandava, tem essa locação aqui. Tal. E ficava mais fácil de fechar, quando você tem um espaço para fechar. E aí eu fiquei meio que, onde eu vou trabalhar agora? Acostumei a trabalhar num lugar fechado, ter uma locação. Aí eu comecei a me coçar para procurar o meu estúdio. Sempre que eu tomei um empurrãozinho, um pé na bunda, vamos dizer assim, eu dei uma evoluidinha, porque tava acomodado meio que na loja e tava pensando em sair, mas não tinha coragem de sair. Aí me fui mandado embora, saí, as coisas funcionaram. Quando eu tava lá no estúdio, acomodado no estúdio dos outros, eu não pensava em montar um estúdio. Quando ele falou que não dava mais para usar, eu fui atrás do meu estúdio. Aí a ideia inicial era conseguir que o estúdio pagasse pelo menos... Ele se pagasse pelo menos. O aluguel era R$1.500. Eu falei, se ele pagar R$1.500 por mês a mais ali do que tá entrando, para mim tá ótimo. Só que aí foi isso daí até o final do outro ano, né? Que eu tava com a meta de ganhar a mesma coisa. Tipo, no final do ano eu já tava ganhando 10 vezes mais. Legal. Não, e é legal ouvir a sua história, até para quem nos ouve, porque são duas coisas que você trouxe, acho que para mim, que são super relevantes, né? A primeira é que hoje não há desculpa, né? Então, quando você fala de você ter o hiperfoco ou você querer se desenvolver, você acabou de falar assim, em 2019 eu olhei aquilo como uma oportunidade, o que eu fiz? Sua primeira fala é: acessei o YouTube, procurei a referência e me aprofundei. Ou seja, não depende de ninguém, né? A gente depende de um acesso que é público, possível e etc. E o segundo, eu concordo muito contigo. Acho que a gente, como ser humano, cada um responde de um jeito, né? E uma das respostas primárias é: se você está num ambiente de risco, de desafio, ou tem muita gente que se retrai, tem muita gente que cresce. E aí, sim, entender como indivíduo qual que é a sua melhor resposta é legal. Você é um cara que, tipo, na adversidade, ou que você usou o pé na bunda ali, tipo, porra, vida, vai lá e faz, você responde muito bem. Tem gente que não. E eu acho que é uma habilidade que dá para se desenvolver, né? Porque a gente fica no momento de acessar e ter tudo, né? Não é uma coisa que a gente escolhe também. Se for ver, o conforto é muito aconchegante. Você Exato. Eu tô aqui nesse espaço fazendo esse podcast aqui e tá dando certo. Tá confortável, tá meio que dando certo. Talvez não seja o que você esperava, mas se tá dando certo, você não vai querer arriscar, falar, não, vou mudar de prédio, vou fazer em outro lugar. Você não vai fazer. Então, assim, só que na hora que acontece, na hora que eu falo, na hora que a água bate na bunda, aí você fica assim. Porque quando eu saí da loja, eu falei, não tem um plano B. Eu tenho que fazer isso dar certo. Não tem, se acabar, eu volto pra onde? Não tem. Vou pedir pra alguém. Não tem. Então, assim, é um pouco de desespero. No desespero, se você tem pelo menos um caminho pra seguir, o ruim é quando você não tem caminho. Você não tem ideia do que você vai fazer. Porque eu passei um tempo isso na loja, porque eu não sabia, dava dando um pouco de desespero, porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu já estava com mais de 30 anos. E eu via minha esposa estudando, fazendo pós-graduação, tudo. E aí eu ficava prevendo o meu futuro. Eu falo, caraca, eu tô com 30 e poucos anos, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, então a minha vida vai ser sempre ser o vendedor dessa loja. E assim, para muita gente tá bom, mas para mim eu já não estava aguentando mais e eu não me via anos fazendo aquilo. E é interessante essa sua fala, Ivan, porque isso só reforça a importância da gente ter pessoas que sejam melhores do que nós e que fortaleçam que a gente continue se desenvolvendo. A gente é o resultado das 5 pessoas, né? Melhor, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí vai de você saber onde você quer colocar a sua média. Para cima, para baixo. E é
por um lado, é bom quando você é o mais burro da mesa, então quando você é o que menos sabe. Por outro, é super desconfortável, porque mexe com outras vaidades que a gente muitas vezes não está acostumado. E talvez você vendo a Nayane, e diga-se que de passagem, Nayane, beijo pra você, ela é maravilhosa. Ela é empreendedora, médica veterinária, tá sempre estudando, tá sempre se atualizando. Ainda é influenciadora, porque lá nas redes sociais ela também posta bastante conteúdo da área dela. Então, talvez você vendo tudo isso, Total. você deve ter pensado, eu não quero ficar para trás. Não, ela, tipo, a história dela, ela veio de Minas, ela saiu de casa, assim, muito nova. Saiu de uma cidade pequena, não era uma cidade grande, era uma cidadezinha de interior. Foi morar em República, foi morar de favor, foi para estudar, para fazer a correria dela. E quando eu conheci ela, ela morava sozinha já. E eu tava ainda naquela... Cara, o que eu vou fazer? E ela fazendo pós-graduação, já na especialização em cardiologia. Aí, vendo a correria dela, aí eu começava a me sentir envergonhado. Eu falava, ela mó correria e eu não posso ficar para trás. E foi exatamente isso. Aí começou a me dar uma fobia, porque eu não sabia o que fazer. Eu pensei em estudar nutrição, porque eu já estava ali no meio e tal. Área, Só que de tanto trabalhar ali no meio e tanto responder dúvida de dúvidas que vão saturando, tipo, whey da barriga, creatina vai me deixar gordo. Aí de tanto eu escutar isso, e às vezes eu de dieta lá e vinha uma pessoa para trocar um whey que falou que não tava dando resultado. Sabe, os negócios assim, aí você fica, tipo, xingando a pessoa mentalmente. Eu falei, eu não vou aguentar. Eu tô rindo porque quem consome, né? É uns mitos aleatórios, né? Eu imagino você tá na loja, né? As pérolas que vinham na loja, tinha uma mulher que ela falava assim, uma senhorinha, ela ia lá, toda hora ela ia trocar o whey dela. Uma vez ela foi lá pra trocar o whey porque tava caindo o cabelo dela. E era o whey. Aí teve uma vez que ela falou que o whey tava subindo o açúcar no sangue dela. Aí eu falei, o whey tá subindo açúcar no seu sangue, mas você fez o teste de glicemia e tal, não sei o que. Ela falou, não, depois que eu tomo, acordo de madrugada com a minha boca doce. Aí, tipo assim, é umas verdades que a pessoa fala, o whey tá fazendo isso. Tipo assim, de uma maneira delicada, eu falava pra ela, mas então, se tá fazendo tão mal, cai cabelo, para de tomar, se você acha que é isso, né? Ou seja, você teve o lado mais desafiador da profissão antes de ter entrado nela. Foi perfeito pra mim, porque talvez eu ia ter estudado, ia ter me formado e hoje ia estar de saco cheio. Porque assim, eu gosto muito do que eu faço. E trabalhar com o que você gosta é muito bom. Mesmo você gostando, vai chegar a hora que vai te encher o saco. Mas ainda você volta e tal. Agora imagina uma coisa que talvez era um desespero, tipo, vou fazer isso, chegar lá, estudar, me formar, tudo, montar consultório e tal, e falar, não é isso que eu quero pra minha vida. Você chegar e ter que ficar aguentando. Então eu não teria paciência, assim. Eu saí da loja assim, tipo, um pouquinho assim, meio zoado. Eu tava muito ansioso. No limite, né? E aí teve uma vez que entrou um cliente na loja, assim, aquele dia eu tava muito... Eu entrei dentro do banheiro e não conseguia sair. Tipo, eu fiquei meio que tremendo, assim, dentro do banheiro, assim. Tipo, eu não sabia. Eu tava dando desespero. Eu queria sair. Eu queria ir pra rua e ir pra minha casa, assim. Eu não aguentava mais ficar lá, porque eu sabia que havia um monte de pergunta idiota e eu não tava conseguindo, não tava com cabeça. E aí foi nessa época aí que um pouquinho mais pra frente eu fui mandado embora. Assim, você fala isso, cara, eu tava lendo um estudo, eu sou péssimo pra guardar, inclusive o ômega 3 é muito bom. Tem que me ajudar no bom. Minha memória também ultimamente tá péssima. E ele tava falando muito sobre isso, sobre a geração do nosso nível de ansiedade e esse desconforto, ele tá muito atrelado à ausência de planos objetivos, porque hoje, como a gente tem acesso a muita coisa, o que é um tempo perdido, né? Quem tá ouvindo a gente, ou se você para mexer no Instagram, você entra ali naquele rolo automático de tendência. Você fica horas. Cara, você fica horas. E aí, indiretamente, você tá mandando uma mensagem. Porque daí você acessa pessoas na sua idade que tem, sei lá, mais acesso, mais grana do que você. Você acessa, às vezes, concorrentes que estão com iniciativas. Então, você tem muito acesso de informação ao mesmo tempo. E o que causa confusão pra gente, pra processar tudo isso? A ausência de objetivo. Porque daí você não consegue olhar para aquilo e falar... Pra onde ir. Você vê que tá todo mundo dando certo, mas... Pra onde eu vou? E aquilo começa a fazer mal, mas porque você não tá num plano. Agora, se você tá num plano, tá claro, assim, ó, de A a B, de B a C e assim sucessivamente, por mais que você receba esse estímulo externo, você sabe que você está seguindo alguma direção. Você direciona o seu esforço para aquilo. Agora, quando não tem, fica um monte de energia querendo fazer alguma coisa, aí você fica dissipada. Assim, o que eu vou fazer? Aí vira o quê? Vira ansiedade. E Ivan, assim, até nessa trajetória, pelo menos o que eu senti, assim, do que você falou do desafio, né? Quando veio a pandemia, fechou tudo. Aí todo mundo entendeu que, cara, não vai ser 15 dias, não vai ser 3 meses, não vai ser 6 meses. E foi um desafio para todo mundo e subiu
um grande posicionamento ou estratégia do digital para vários desses negócios, assim. Até a gente estava falando um pouco nos bastidores sobre a importância de imagem, da venda, de marca pessoal. Se você olhar nos últimos 2 anos a quantidade de coisa produzida, né? Falando sobre você ser uma marca, etc., tem nos impactado de todo jeito, né? Desde como você se porta, como você se veste e por aí vai. Olhando esse cenário, como foi essa transformação, sabe, para você dentro do negócio? Isso, de certa forma, tornou mais fácil viver de fotografia? Trouxe mais complexidade? Como que foi você estar dentro, literalmente, desse turbilhão aqui que foi mudando muito aí nos últimos 2, 3 anos? E ainda tá, né? Tipo assim, nessa fase que eu fiquei meio depressivão, eu fiquei assim, só que eu tinha na minha cabeça que eu não podia transparecer isso. Tá bom. E eu tava crescendo o meu Instagram, eu mantive as minhas postagens, mantive alguma criação de conteúdo, porque eu sempre estudava alguma coisa, achava alguma coisa interessante, uma luz que eu fazia diferente, dava um efeito legal. Eu falava, vou fazer um vídeo mostrando que isso daqui é interessante, vai prender de alguma maneira. E sempre fazendo postagem, tentando fazer parceria com alguém de amigo para fazer uma foto legal. Então eu já tinha essa ideia de que eu não posso mostrar que eu tô mal. Tá bom. Porque assim, o pessoal acompanha que tá mal, mas assim, eu não quero que fiquem com dó de mim. Eu quero que me admirem. Então, assim, eu não queria postar que eu tava mal. Eu nunca postei. Uma coisa que eu nunca quis postar, ou eu vejo pessoas reclamações, tipo, reclamar de outros colegas, de atitudes e não sei o quê. E meu Instagram ficar só o cara rancoroso reclamando da vida e chato. Então, eu sempre postei coisas legais, memes, e enfim. E aí eu consegui esse tempo passar e o meu Instagram deu uma crescidinha. Assim, comecei a aparecer para alguém. Depois disso, veio a parte eu vou mudar, Ivan, como eu me posicionava. Como eu era atleta antes, eu só me preocupava com o shape. Então, assim, para mim, uma calçadinha da camiseta tá ok se o shape tivesse em dia. E realmente é muito, muito isso. Também não adianta você estar todo de grife, né, e tá zoado. Aí, só que eu comecei a dar uma relaxada, porque assim, como eu me esforçava muito para fotografar debaixo do sol, tudo, eu ia muito à vontade. Então eu ia com bermuda de moletom velha, que eu tinha, que era confortável. Eu andava muito sem cueca. Eu andava, minha esposa... Confissões, né? Minha esposa ficava louca com o meu, porque eu andava muito sem cueca, aí ela tava fazendo um stories, daí eu fotografando. Eu agachava, ela falou, Ivan, não dá pra te filmar de trás, que tá metade da tua bunda aparecendo. Não dá pra andar assim. Tô tentando produzir conteúdo pra você, né, Ivan? Mas você não tá ajudando. Você não ajuda, nem você tá ajudando. Aí começou a ficar pegando meu pé com um negócio de... E eu comecei a ver que realmente eu olhava assim, era regata e bermuda e o tênis lá surrado. Aí eu falei, não tá legal. Não tá isso apresentável. Aí eu comecei, falei, não, vou dar um... Aí foi, falei, não, vou dar um... Uma repaginada. Comecei a me cuidar mais... Porque assim, o que foi apresentado a Lupo, né? Tô brincando. Falaram que tem um negócio que chama shopping, que tem umas roupas, tem uma ceia. Aí, só que assim, um dos motivos de eu ter relaxado foi a fase da depressão um pouquinho, porque eu era muito vaidoso. Com shape, cabelo, tudo. Desse tempo da pandemia, eu comecei a engordar, porque eu parei de treinar. Começou a cair meu cabelo. Então, assim, eu olhei assim e falei, nossa, derrubei, assim. A pandemia pra mim, assim, se você olhar uma foto da outra, parece que passou uns 10 anos. Então, assim, eu fiquei muito mal com a autoestima. Então, sabe quando você, já tá ruim, então deixa ruim mesmo. Pra que eu vou pôr uma roupa legal se tá tudo zoado? Então, eu fiquei muito assim. Só que eu falei, não, peraí, a roupa é mais fácil de consertar do que o físico. Deixa eu me vestir um pouquinho melhor. Aí eu comecei a me vestir um pouquinho melhor. Comprar uns negócios e comecei a gostar. E também vende mais. Vende mais. Foi uma coisa pessoal, mas eu vi que isso... Os outros... mudaram a sua opinião. A percepção. E o resultado, por exemplo, ali no dia a dia? Eu esqueci o nome do fotógrafo, cara. Tá sério isso, hein? Tá difícil essa de memória. Isso que você falou que tá tomando ômega 3. Nossa, imagina se não. Mas eu não lembro o nome. Até o final eu vou pesquisar no Instagram. Que ele falou exatamente isso. Ele foi convidado, acho que para fotografar uma loja. E é daquelas panelas Le Creuset, eu acho. E aí ele falou, quando eu fui fotografar uma panela que custava, acho que 10 vezes o cachê que eu tinha cobrado para fazer, eu falei que tudo é, no final, posicionamento e tal. Sim. Depois eu acho o nome dele aqui só. Foi num podcast. E isso para você viu mudança no seu negócio, do ponto de vista de aumento, de oportunidade? Vi porque, assim, tem pessoas que vão falar o contrário. Só que acontece. Eu penso que quando você tem um tipo de cabeça, de opiniões e valores que você dá valor para...
certas coisas, você reconhece isso quando uma pessoa está fazendo. Tá bom. Quando você não tem essa percepção das coisas, você vai se conectar com pessoas que também não têm essa percepção e não ligam. Então, assim, muitas pessoas vão falar que a roupa que você está usando não define o trabalho que você vai fazer. Mas aquele lá, então, não é seu público. Quando você dá valor para isso, você vai contratar alguma coisa, você vai se identificar com a pessoa. Então, você começa a se identificar com pessoas que dão importância para as mesmas coisas que você. E aí, essas pessoas que são mais detalhistas, que reparam numa roupa, num cabelo, numa barba feita, num lugar bonito. Quando eu entrei aqui e vi a entrada, eu fiz até um stories, você já vê o tanto que é bonito. E aí, quando você vê o tanto que é bonito, você sabe o tanto de trabalho que deu para deixar isso bonito, quanto que custou. Então, você fala, peraí, essa pessoa, ela merece tudo que ela tem. Então, você dá mais valor para a pessoa. Então, automaticamente, você começa a se conectar com pessoas que dão valor para aquilo e, consequentemente, isso não é barato. Né? Para você manter tudo, uma estrutura, uma aparência, tudo isso daí custa dinheiro. E as pessoas que vão te contratar e dão valor para isso, elas sabem. Então, automaticamente, você começa a ganhar mais. E você passa a se posicionar como essa pessoa high ticket mesmo. Porque aquilo, tudo comunica e cria percepção. Então, uma roupa bem colocada, com bom caimento, um local, e até posso falar porque eu sou cliente do Ivan, e desde o estúdio antigo dele, e mesmo numa estrutura muito mais simples do que a que ele tem hoje, tudo era muito organizado, limpo, bonitinho, as cores combinavam, a recepção tinha um café, então gerava toda uma experiência. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá para clicar, eu falei, eu tô com muita vergonha, não sei como agir na frente das câmeras. E até essa experiência de deixar o cliente à vontade faz muita diferença para o resultado do trabalho entre fotógrafo e cliente. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre detalhes, Ivan, e perguntar aqui do sensual. Onde é que ele entra nisso tudo? A gente sabe que você tem uma veia para o sensual muito alta, mas também faz outros trabalhos. E aí eu quero entender de você como tudo isso começou, o seu olhar no detalhe, com essa coisa mais delicada, digamos assim. Ajuda? Influencia? Me conta. Tá, vamos lá. O sensual meio que ele deu uma... Parece que ele entrou, mas ele veio desde o começo, porque eu fotografava minha esposa no sensual. E aí depois meio que eu fui treinando, assim, quando eu comecei um pouquinho antes de fazer o sensual e o negócio de atleta, eu tinha um lance que eu queria ser... Quando eu era atleta, eu queria ser fotografado, eu olhava as revistas, eu queria um tipo de foto que era muito na gringa que fazia. Que é a foto low key, que ela é mais escura, com umas sombras mais presentes. Então tem uma luz mais pensada. E eu gostava muito disso. Eu comecei a estudar muito cedo isso já. Quando eu comecei a ver a fotografia, eu já comecei a estudar flash, que é o jeito que vai conseguir esse resultado. E aí eu comecei nisso daí. Então, aí daí foi que veio o meu gosto por sombra e tal. Minha foto ela não é tão iluminada. Ela é iluminada, mas ela não é tão clara. Tem uma diferença de clarear e iluminar. Então, assim, eu gostei muito de ter sombra presente na minha foto. E aí, quando eu fui fazendo o sensual, eu fui seguindo essa linha de ter muita sombra na minha foto, porque ela dá muito volume, ela dá muito mistério. Então, a mesma pose que você posiciona uma modelo para ela fazer uma foto, do vulgar, né? Não acho que vulgar é muito... Relativo. É relativo ao que você Ele enxerga. abriu uma aspas aqui para quem só nos ouvir, né? Ele é muito... a mesma pose, dependendo do jeito que eu ilumino, ela pode ficar, de novo, aspas, vulgar, ou ela pode ficar muito misteriosa e bonita, elegante e tal. E eu vi que eu conseguia... Eu vi que a maioria faz assim, muito a favor da luz, muito, muito clarinho. E eu sempre gostei de fotografar mais contra a luz. Até o resultado que eu tenho é porque eu não fotografo tão a favor da luz. Eu sempre tô meio que na lateral, a luz na lateral ou contra a luz, e isso gera muita sombra. E aí começou, e eu comecei a receber alguns pedidos e isso foi muito legal, porque as meninas que me pediam para fazer foto, elas vinham, nossa, faz tempo que eu não fotografava, porque eu já estava meio enjoada, só que as suas eu quero fazer. Porque era um pouquinho diferente, não que só eu faça isso, muita gente faz. Só que eu acho que ainda é uma minoria, porque você tem que ter um olho mais clínico para você fotografar desse jeito. E você já estava associado à privacy já nessa época ou ainda era meio carreira solo? Foi no começo lá do estúdio, você foi lá, eu acho que mais ou menos junto com a Privacy, quem entrou a Privacy. A Privacy ela é uma plataforma de venda de conteúdos que hoje está super em alta, né? OnlyFans já tem. Então
Então a Privacy é a maior do Brasil. E aí eu fotografei uma menina que tava e a Privacy estava nascendo naquela época também, já tava há pouco tempo. E aí eu fotografei uma menina que estava em contato com eles e tal, e o dono da Privacy começou a me seguir, viu meu trabalho e falou para ela, dá o contato dele. Porque ele gostou desse lance da minha foto ser um pouquinho diferente, ser um pouquinho mais misteriosa, elegante, não ser tão... Menos explícito. E aí ele me ligou e falou assim, tal, gostei, tal, não sei o quê. Vem aqui no escritório pra gente trocar uma ideia e tal. Aí eu fui lá, ele me explicou como é que funcionava tudo. E aí foi que tem um esquema de parceria deles lá, que você faz eu coloco alguma menina lá dentro da plataforma e eu ganho uma porcentagem do que ela ganha por mês. Legal. Tipo, o site mesmo me dá. Da menina não sai nada. Ela continua com os 80% dela, que é normal se ela entrar por conta própria, e o site fica com 20% por todo o suporte que eles dão. E aí, esse esquema de indicação, eu ganho 5% e eles ficam com 15%. E a menina continua com 80%. E aí, o que eu fiz? Em vez de só dar eu te indiquei daqui meu 5%, que já vem separadinho no site e tudo, eu dou um suporte de ensaio para elas. Tipo, você tá fazendo, eu tô ganhando o seu dinheiro. O seu dinheiro a gente vai somando, vai ficando acumulado comigo e a gente troca em trabalhos. Então, eu deu mais ou menos o valor próximo do que eu cobro. Vem aqui que você tem um trabalho sem pagar nada. E aí eu consigo gerar mais trabalho para ela. Ela ganha mais e quanto mais ela ganhar, mais eu ganho. Interessante. E, cara, é legal você falar isso porque a gente tava no papo com a Gabi, né? Fernandes como artista e a gente tava conversando com ela muito sobre diferenciação, né? Porque ser um artista independente requer que você tenha um manejo, um equilíbrio de pratos para continuar ali constante. E aí você trouxe algo bem parecido com o que ela fez na música, mas é criar uma via ou uma rua de diferenciação. Porque quando você fala fotografia por fotografia, às vezes uma pessoa pode olhar de fora e falar assim, mas não é a mesma coisa? Aí você fala, depende. Existe muitas áreas. E aí quando você fez isso, tipo, é muito específico, entende? Quando você olha para foto, aplicação e etc., que cria um puta diferencial. Em que poucos profissionais, ou talvez você é o cara que está mais especializado nisso, você traz para você um nicho, um recorte no mercado. Interessante, né? E eu até agrego nisso tudo que eu acho que o olhar dele pro sensual, ele consegue agregar valor artístico em outros lugares. Então, para o corp mesmo, corporativo, na hora de fotografar externa, eu sinto que isso dá muita diferença, principalmente porque o grande diferencial do Ivan são as luzes. É o posicionamento de luz. Eu acho que o fotógrafo, ele tem que saber iluminar. E quando a gente fala iluminar, não é só de luz artificial. Eu comecei muito cedo já trabalhando com luz artificial. Então, só que quando você trabalha com luz artificial, você entende o porquê que você está colocando aquela luz, porquê que aquele efeito está funcionando daquele jeito. E lá no estúdio hoje, que é muito claro, tem muitas janelas, ele é até parecido assim, ele é todo de janelas assim. Então eu tenho muita luz, então eu tenho o sol entrando. Só que o jeito que eu vou me posicionar em relação ao sol, em relação a como está a luz no dia, se está mais dura, se está mais suave. Então eu sabendo desse jeito, não é só, ficou bonita aqui. Não, eu quero esse efeito aqui, então eu vou me posicionar aqui porque eu sei que vai dar esse efeito. Não é tipo, tá bonito, então vamos lá ficou bonito. Tem que saber como que tá funcionando. E fazer muito o que eu gosto. Eu sempre bati na tecla de, eu vou fazer o que eu gosto. Tô nem aí porque os outros estão pensando. Eu gosto desse jeito de fotografia, eu gosto assim, eu gosto assado. E eu vou fazer assim, porque assim eu vou fazer bem feito. Quando eu pego um trabalho, eu tenho uma coisa muito difícil. Eu não consigo fazer muito bem trabalhos que eu não curti muita ideia. Tá bom. Então, se a pessoa não deixa eu pôr nada de mim assim no trabalho, tá tudo do jeito dela, eu não sei, parece que tem um bloqueio. Até parte de edição, tudo, essas coisas, eu fico assim, tipo, não sai do jeito que eu quero. Parece que é até uma impressão que eu não me doei 100%, porque eu não comprei a ideia. Então, eu tenho que fazer um negócio que eu tô curtindo. A pessoa tem que me dar um pouco de liberdade para eu pôr um pouquinho, porque senão Não, e faz super sentido. A gente fala, tem um colega, um amigo, né, o Wellinger, a menina conhece, a gente fala muito sobre isso. E a sua provocação me trouxe uma provocação aqui que uma vez ele me fez, pensar sobre o aspecto de diferenciação e nem todo dinheiro na mesa é seu. E acho que vai um pouco no que você está falando. Porque às vezes a gente pega projetos ou propostas interessantes, seja de trabalho, prestando serviço, independente da sua atuação, né? E o que a gente pensa no primeiro, essa grana é interessante. Só que quando você tem clareza de ou propósito do que você quer construir ou daquilo que você gosta de fazer, que de fato vai entregar um valor muito maior,
né, pro cara e você tá travado, talvez aquela grana não é sua. Porque aí você não vai estar feliz, vai receber por ela e não vai ter a satisfação. Né? Durante o trabalho em si não fica prazeroso. Sim. E eu gosto de fazer o que eu tô fazendo. Quando a menina vai lá fazer os vídeos dela, eu piro em montar uma luz, em fazer um cenário diferentão do que a gente fez da outra vez e vejo o visual que ficou, porque ela... o vídeo, ele tem toda a mensagem que vai passar também, que eu faço o vídeo também, né? Então, o vídeo tem muito a ver com fotografia também. É bom saber fotografia para você ter um olhar diferenciado para fazer um vídeo, que não é só tacar uma luz nela, tá claro, tá com o ISO baixo, porque tem bastante luz e tá bonito. Não, que às vezes fica horrível, porque a luz tá num ângulo errado. Então, eu gosto de fazer, porque eu gosto de olhar e falar, nossa, ficou bonito. Tipo, então, agora, quando tem um trabalho que não é muito a minha cara, eu pego alguns trabalhos assim que não tem como eu colocar muita coisa assim do Ivan, mas eu pego às vezes porque a grana é boa. Por exemplo, evento. Então tem evento que... Eu fui na feira da Arnold esses dias, estava fazendo um trabalho para Black School. E aí não tem muito o que eu colocar do Ivan. É muvuca, é gente, fotografa os momentos. E bota a gente, né, cara? Nossa, chega a hora que começa a dar uma fobiazinha que você fica assim, eu fico com uns pensamentos meio malucos, eu fico... Pra quem não entende, a gente tá falando, é maior, né? A maior feira de fisiculturismo. E lotado, de você não conseguir andar, assim. Aí eu fico... A pessoa se pega fogo? Nossa. Tipo, eu fico assim... Os pensamentos intrusivos. É muito, eu tenho muito. Mas não é intrusivo, né? Eu tenho um pouco essa pira. Quando eu vou num lugar muito cheio, eu olho assim, cara, onde que tá a porta de saída? Qual os elementos? Aí eu falei assim, talvez eu seja maluco? Pode ser. Aí quando encontrei, então a gente talvez dois na mesa. Mas... Eu fico assim, não, tem essas portas. Eu falei, não dá conta nem ferrando se todo mundo quiser sair. Que tem as portas, tudo. Sim. Mas eu falo, mano, eu tentando ir no banheiro, andando, eu já não tô conseguindo. Imagina todo mundo desesperado, um empurrando o outro, tudo. Eu fico assim, não dá. Vai dar ruim. E aí você vai ver se tá um tempão assim, pensando nisso. Você fala, nossa, tô mal. Volta, deixa eu gravar. Ô, Ivan, eu vou puxar aqui o fio da meada pra parte de empreendedorismo, que você trouxe muito do seu olhar artístico, muito de como você começou, e que foi literalmente do nada. Era uma câmera e um sonho, Sim. não é? E eu quero saber de você, o que você sente hoje em dia da fotografia? Como que é viver hoje de fotografia e viver há uns 5 anos atrás de fotografia? Quais as principais diferenças que você encontra? Tá. Bom, no início eu não sabia exatamente o que ia fazer, então eu não tinha ideia aonde eu ia colocar meu trabalho, aonde da onde ia vir dinheiro. Hoje eu vejo que tem muito nicho, tem muito nicho. Até postei um corte hoje do Pablo Marçal falando dos videomakers, que ele precisa de um monte, onde ele vai tem. E hoje a internet, ela tá assim. Então, assim, trabalho tem. Pra gente que trabalha com celular, tem espaço para todo mundo. Então, é só você identificar aonde você gosta, porque eu faço desde vídeo corporativo, ensaio corporativo, eu faço ensaio sensual, eu faço ensaio para loja. Eu acho que um pouco do segredo é você diversificar um pouquinho, porque se você ficar só em um nicho, você diminui muito as chances de ter muitos clientes. Chega uma hora que você vai ter bastante, Esgota, assim. mas chega uma hora que assim, você tem espaço, você está fazendo um trabalho para 5 pessoas, e essas 5 pessoas são recorrentes e elas lotam a sua agenda e tem aquilo. Se de repente uma delas já não vai, a outra não tá, você não tem um plano B. Então assim, foi diversificar para sempre ter que daqui a pouco tá começando um ensaio lá no estúdio. Aí a Larissa vai fazer para mim, que é o ensaio de loja, fundo branco e tal. Então assim, tem essa galera que é recorrente de uma maneira. Aí eu tenho os meus ensaios sensuais, que eu faço para muita acompanhante. Então tem os meus ensaios para as meninas que criam conteúdo para vender em plataforma. Aí de repente eu tô fotografando Tupperware, que tem uma fábrica que faz embalagens plásticas que eles precisam da foto de produto, que eu adoro fazer também, foto estilo. Então, daqui a pouco eu tô num restaurante fazendo foto de cardápio. Eu gosto. Então, eu faço. Eu não gosto de pegar trabalhos que eu não me identifico. Por exemplo, newborn, que é recém-nascidinho ali. Eu não sei lidar com criança, não é uma coisa, e é uma coisa que tem que ter um sentimentinho meio fofinho. E eu não tenho isso daí. Então, a minha pegada, por exemplo, eu já fiz ensaio de gestante. Tem um negócio delicado que eu não sei fazer, eu deixo para uma amiga minha fazer. Que ela tem esse toque de família, tal, aquela coisa, aquela storytelling que você vê na foto, a família feliz. Eu não tenho isso. Se for fazer o sensual comigo, é com água caindo, é luz de flash, é ela com uma pose um pouco sensual, é uma coisa mais assim, pra esse lado. Então eu pego coisas que eu gosto de fazer
e tento arrumar alguns clientes ali em várias áreas. Até mesmo para eu não enjoar. Porque se eu faço muito da mesma coisa, eu enjoo. Então, se eu tô muito no sensual, eu não aguento mais fazer sensual. Eu quero fazer uma coisa... Eu quero fotografar uma caneca. Não, e é interessante, Ivan, porque na prática, assim, ouvindo você falar, por mais que você tenha especialidade em um nicho, você começa a abrir um conceito ali de plataforma para você vender mais, às vezes, para o mesmo cliente também. Então, talvez quem se interesse, por exemplo, no ensaio sensual, se ela é uma empreendedora e tem uma necessidade, você começa a ter um catálogo de produtos ou serviços que você vai vender. Esteira, vai vender e vai oferecer mais. E faz super sentido. Você estava falando de newborn, né? Tem uma filha de 3 anos e a gente contratou uma fotógrafa na época para fazer as fotinhos dela pequeno. E eu entendi super que você falou de tato. Porque ela batia fotos muito boas? Sim. Mas tinha tato para lidar com fotos? Não. Entendeu? Até que a gente foi depois em uma outra fotógrafa que ela, era a mãe, fazia um ano. É outra pegada. Pegada. E a qualidade da foto, talvez assim, para alguém que tem perícia, né, de analisar aquilo, talvez não fosse tão boa quanto a outra. Mas a experiência gerada, os momentos... Porque não é só o resultado final. Isso. Não é só, é durante. E faz muito sentido, assim, e que você falou. E aí, falando como cliente, falou assim, pois é. Assim como, às vezes, tem cara que é muito bom em fotografia e não tem a mesma habilidade ainda em audiovisual. Eu falo isso na Ciclos, a gente tá montando o time, e você fala, esse cara é bom nisso, mas nisso ainda não. Então, faz sentido para ele desenvolver? Ele quer desenvolver? Porque aí é outra decisão. Né? E eu acho isso importante, porque eu vejo a conexão que eu e o Ivan temos. Sempre que a gente vai fazer algum ensaio ou gravar vídeo, aula ou coisa do tipo, a gente pensa a 4 mãos. Então, a gente cria um mood board, é isso que eu pensei, essa ideia que eu quero trazer. Aí ele vira e fala, mas e se a gente jogasse tal luz? Então, teve um vídeo que a gente gravou para a Yuter, explicando quem é a Yuter e tudo mais, que a gente queria que fosse uma coisa mais galáctica. Então, com luzes mais escuras. Ele, não, pera lá, eu vou desligar tudo e vou colocar uma luz assim, uma luz assado. Aí vai, senta ali, Ivan, deixa eu ver como é que tá. E volta. Então, essa conexão com o fotógrafo ela é muito importante. E essa identificação que você traz, então, eu gosto de uma coisa mais hard mesmo. Então, vai fazer sensual comigo, vai ter o lance da luz, vai ter água, vai ter esguicho, vai ter o que for, mas para trazer a minha identidade. Acho isso muito importante. E além disso, você que é multifacetado, você também comanda uma produtora, certo? Quais são seus próximos passos aí no audiovisual? Então, agora eu comecei a focar muito em vídeo, assim, porque eu gosto. Mas, assim, eu gosto mais da parada cinema. Mas vídeo muito básico, assim, eu faço até mesmo, eu passo para alguém editar, porque é uma coisa que você estava falando, né? A gente é bom numa coisa e na outra não. E eu me cobrava muito isso por querer ser bom em tudo. E aí é muito sofrido, porque tem coisa que depende de muito estudo, tempo e tal, e você vai se frustrando porque não tá ficando do jeito que você quer. Na sua cabeça tá de um jeito, mas na hora que você vai executar, não sai. E aí eu passo minhas edições pro Léo e ele faz muito bem. Faz muito melhor que eu. Então eu prefiro fazer uma captação muito foda. Até porque facilita a edição. Sim. Passo para ele, eu vou dar o meu 100% aqui. Eu tenho 100% de energia para fazer. Eu dou meu 100% aqui. Tá bom. Aí ele dá o 100% dele na edição. Então fica 200% de coisa. Massa. Então, assim, aí agora eu tô com umas ideias de fazer algo autoral. Eu tô vendo já com o ator, já tô vendo com o pessoal. Eu quero gravar um curtinha, só pra, assim, com a pegada cinema mesmo. Então, a gente vai pegar um tema meio polêmico, assim, da atualidade e vai transformar isso em vídeo, só que com uma pegada de filme. Então, é o que eu quero. Eu quero... A produtora em si, eu tô dando uma segurada porque eu não quero ficar só uma produtora pegando... Eu quero conseguir trabalhos que eu goste de fazer. Então, o que eu faço hoje em dia já me dá uma renda legal. Eu gosto de fazer. Eu tô tendo tempo agora para conseguir fazer outras coisas que eu gosto. Então, essa parte de produção vai ser mais para... Quero fazer mais curta. Eu não sei ainda como eu vou monetizar isso. Eu não sei. Eu acho que ainda cinema, principalmente cinema brasileiro, é muito caro, é muito difícil fazer. E cinema independente. E assim, para dar grana mesmo, para falar assim, compensa isso daí, te falar que não, assim, pelo que eu pesquisei um pouquinho, pro que eu ganho hoje, se eu for largar para fazer isso aí, eu vou estar dando um tiro no pé. Porque até o negócio virar para talvez vai demorar muito tempo, porque é tudo muito caro. É tudo muito. Eu tenho equipamento bom hoje, assim, eu tenho muitos equipamentos bons, tenho câmera de cinema, tenho tudo. Só que se for ver o que eu preciso para ser uma produtora grande, assim, se eu quiser ter, eu gosto de ter minhas coisas, eu não gosto muito de alugar as coisas, eu gosto de ter.
Nossa, eu não tenho nada. Então, assim, eu tô dando uma seguradinha na mão da produtora para trabalhos grandes. Então, eu tô querendo ficar bom primeiro nessa parte de cinema, assim, com esse visual cinema. E aí, depois, lá na frente, eu vejo o que eu vou colher com aquilo, como eu vou monetizar. Você já fez videoclipe? Fiz um. Tá. Fiz e aí, isso também... Curti. Eu só não curti a parte de eu ter que fazer tudo. Isso que Tá. me pede um pouco. Porque a parte de produção é muito chata pra mim. Correr atrás de locação, correr atrás de roupa. Você gosta da entrega. Eu gosto de estar ali filmando no set. Eu gosto de estar ali, montar a história e tudo montar. Só que a parte de correria, tipo, a gente teve que conseguir um bar pra filmar. Aí eu tive que ir atrás do bar. Aí o dia que o cara podia, o dia que o outro podia, quanto que ia cobrar. Aí passa o orçamento. Ó, o cara me cobrou tanto aqui, não sei o que. Essa correria, aí vê ator, vai atrás de ator, o ator não pode ir no dia, aí tem que ver um outro. Essa parte eu odiei. Então, assim, sobrecarregou muito tudo. Então, eu vi que fazer tudo, assim, é meio estressante, assim. Então, eu teria que... Para eu fazer um clipe hoje, eu ia pensar muito bem em relação a cachê, ia ter que cobrar muito bem para eu conseguir contratar outras pessoas e fazer aquilo bem feito do jeito que eu quero. E, geralmente, assim, quando você é pequeno, né, na parte de produção, você vai pegar um clipe, você vai pegar um artista pequeno. Esse artista pequeno, ele não vai querer investir uma grana. Por exemplo, eu cobrei no meu clipe, eu acho que uns 10 mil reais para fazer o clipe. Se eu for ver na minha mão mesmo, que veio uns 3 e pouco. Porque eu tive que pagar... Isso assim, que eu contratei uma pessoa só. Não, contratei uma pessoa da equipe, aí eu paguei o bar e mais um ator. E eu também apareci no clipe meio que de ator de figurante. Sabe aquele que faz um pouquinho de tudo? Faz tudo. Vamos economizar? Não, deixa que eu entre aí no meio. Não, um amigo meu também entrou de figurante. Nossa, o amigo meu que eu não paguei ele, que é o Matheus, ele no bar, ele emprestou a mão dele pra ser tipo o garçom. E depois ele tava sentado na mesa pra fazer a semana do bar comigo e ligando pro ator, assim. Então, tipo, e a gente lá na mesa tomando uns negócios e tal. E eu aparecendo lá também. Você falou pra ele assim, cara, não sei se tem cachê, mas bebida já deixa que eu garanto ali. Aí a gente fez. Aí usamos o meu carro pra fazer uma cena do clipe, que tipo, era uma cena que o banco tava tomando os bens do cara, assim, né? Que a música era meio que isso. Nas redes sociais é uma coisa, era a Rede de Engano o nome da música. Na rede social todo mundo é assim, mas na vida o cara tá tudo quebrado. Então teve cena do cara pagando conta no bar, teve cena do cara sendo o carro tomando... E eu fui o oficial de justiça que pegou meu carro. Tipo, eu apareço de costas, assim. Tipo, na noite seguinte o cara tá pagando o bar, eu tô bebendo com ele. Na outra eu sou outra pessoa, tô de camiseta, eu tô entregando papel pra ele e levando o meu carro, na verdade, né? O carro dele na... Então, assim, tipo, eu fiz 2 papéis, o outro amigo fez 2 papéis, pra conseguir fazer. Aí, se você pega um artista independente que tá começando, você fala 10 mil reais pra ele, ele vai achar que é muito. Só que se você for fazer um clipe decente mesmo... É muito mais. É muita grana, é papo de 200, 300 mil, assim, pra você fazer um clipezinho, depende, você vai ter que alugar. Então, assim, é difícil, assim, chegar lá no... Não, e, cara, você falando assim, você dá passos, a gente sempre fala, não adianta você dar, 5 passos de uma vez, tentar fazer uma corrida... de 100 metros, porque, cara, empreender, construir coisas, cara, é maratona, né? E vai ter vários percalços ali. Eu achei legal você tá construindo algo que a gente fala muito sobre ecossistema ou a esteira, por exemplo, quando você falou da privacy, né? Você tem algo que você viabiliza, né, as meninas para produzir, você gera monetização. Sim. Você está criando caminhos ou distribuindo suas fontes de renda em cima de um ecossistema que você está construindo. E tem coisas que às vezes a gente fica na dúvida, né? Pô, vou dar um passo desse. É agora? Né? Eu entendo quando você fala de produção de audiovisual, o custo dos investimentos, que a gente está com a produtora lá de cursos, né? E eu falei, vou montar a estrutura, não deve ser tão complicado assim. Aí quando veio o primeiro orçamento, né, que ele montou, eu falei... Bora gravar. Chama alguém ali, né? E a gente... Porque, cara, por que eu fiz isso? Que é um pouco do que você tá falando. Cara, eu preciso primeiro validar algumas outras coisas. Da oferta, o preço tá legal, a venda... Vai valer a pena? Vai valer a pena. Porque às vezes é um valor alto, que pro cliente é alto, e assim, o trabalho que você vai ter, na sua mão não vai vir tanta coisa pelo trabalho que vai ter, o tempo que vai dedicar. E se você for ver, por exemplo, eu tenho meus ensaios. Às vezes, em um ensaio meu, que se eu fizer 2 ensaios num dia, um ensaio, eu vou pegar um completo lá, às vezes, em 2 dias eu faço essas fotos e eu edito em mais um. Se eu pegar para editar. Então, são 2 dias de trabalho. Às vezes, eu pego um trabalho muito maior, né, grandioso,
que vai me tomar, às vezes, uma semana, um mês. E vai ter o mesmo custo. No final, vai me dar uma dor de cabeça e eu vou ter o mesmo Mesmo ou menos, né? Depende. do que aquilo. Aí você fica pondo na balança. Isso vale a pena? Tá, mas eu quero fazer, eu gosto. Aí você fica... Tá, Eu acho que essa é a grande dúvida do artista. Sim. Eu quero fazer o que eu gosto, mas eu preciso fazer o que monetiza. E dá para perceber, Ivan, pela sua trajetória, que você leva muito a sério o perfeccionismo. Então, assim, tudo você tem um tempo de experimentação que o Cris falou ali. Então, deixa eu testar, isso funciona? Como é que eu viabilizo isso? Como é que eu monetizo? Eu acho que essa é a dúvida de todo empreendedor. Não tem como. Você vai subindo, você vai escalando, você fala, tá bom, Tem e que agora? fazer um pouquinho. Se ficar só na teoria, você não vai Não saber. rola. Você tem que pôr as caras. Você aí tem você que... sente. E a gente fala... E tem sempre uma cultura do erro, né? Exato. A gente tava falando sobre isso de... Pô, a cultura do erro, que você aprende, etc. Eu falo, gente, calma. O erro, ele tem que estar organizado dentro de um processo, que é o que a gente tá falando. Depende do tamanho do Depende erro. do tamanho. Pô, eu vou experimentar algo. Tá, em quanto tempo você precisa para validar isso? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quanta grana você põe? Putz, deu tudo errado. Ok, deu tudo errado. Quanto que isso aperta no bolso ou põe em risco o seu negócio principal? Que é o que você falou. Se eu vou produzir, às vezes eu vou pegar 5 dias, mas seriam 5 dias de algo que eu já sei fazer muito bem e tenho um retorno. É o momento de testar ou não é? E não tem uma resposta clara para isso, né? É um pouco do feeling. Às vezes você tá aqui e fala, cara, vou fazer porque vai dar bom. Eu vou bancar. Vou bancar. Então, Tem muita coisa que eu faço de teste, eu pego alguns trabalhos que eu tenho vontade de fazer. Às vezes eu quero fazer, por exemplo, eu gosto muito de fotografar produto. Eu falei, e fazer vídeo de produto? Então, aqueles vídeos que entra uma bolacha voando, cai no negócio, isso daí é super difícil fazer. E eu queria fazer. Aí eu falei, tá, vou comprar uns negócios e eu mesmo faço em casa. Eu cheguei a fazer de um suplemento lá sozinho, mas depois abandonei. E aí entrou um trabalho esses dias que eu falei, eu acho que eu quero fazer. É um trabalho que demorou, eu e o Léo, produzindo tudo o que ia acontecer no vídeo e toda a parte técnica de bolacha que vai voar e coisa que a gente vai tirar depois na máscara e recheio que... cobertura de chocolate que era tinta de parede para parecer que é a cobertura, porque tinha uma textura melhor no vídeo. Só que assim, o que eu cobrei, mas não paga nunca o que eu fiz. Porque eu demorei assim, entre roteiro e fazer e testar e não dar certo e tal. Eu demorei tipo uns 7 dias focado naquilo, fazendo, sujando o estúdio. E aí depois eu entreguei e falei, fizemos, só que se for para pegar o trabalho desse, não dá para cobrar isso. Tem que cobrar tipo 3, 4 vezes mais para valer a pena ali, assim, para compensar o tempo. mas aí você validou, né? Validei, mas eu fiz. Eu falei, eu já sei como é que é. Porque aí agora, às vezes, vem um outro. Eu falei, vai ser isso porque eu já tenho uma ideia de como vai ser. Agora, se eu ficar só imaginando, eu falo, em 2 dias eu mato isso. Não mata. Então, assim... E tem coisa que a gente também faz, sabendo que o retorno ele não vai ser ali, mas ele vai gerar portfólio. Sim. Eu vi uma vez a Anitta, que inclusive eu sou uma grande fã dela como artista, como empresária, que o clipe que ela lançou de Envolver, todo mundo falou quando ela ia lançar que uma música ela não ia estourar, que ela não ia ser tudo o que foi, e de repente ela segue o feeling dela, fala, não, mas eu quero bancar, vai ser desse jeito, dessa forma, vou pôr para jogo, coloca para jogo Testa, e vira, testa e e vira vê. essa febre que virou. Sim. Então, eu acho que é válido. Tem o que nesse empreendedorismo de a intuição e a validação. Claro, não dá pra gente só fazer as coisas que gosta. Acho que tem muita coisa que a gente faz que a gente sabe que traz retorno financeiro. Mas tem o lance do e se? E se eu testar Aí, isso? e ficar com essa duvidazinha na cabeça depois que você não fez, você fala, mas se eu tivesse feito, é angustiante. Exato. Então, assim, faz. Se der errado. Se não valer a pena, não valeu, mas virou experiência, virou Você história. tem que construir o portfólio, validar. Exato. Eu sempre falo uma frase às vezes pro time, né? E já me tomei vários cafés desse em saída de pessoal bom, né? Falei assim, cara, você se arrependa daquilo que você fez e não do que você deixou de fazer. Porque a nossa vida é experimento. Aí eu já tive umas 2 entrevistas de desligamento que eu perdi talento bom. Ele falou, lembra que você me falou? Aí eu falo, lá vai, né? Segunda O já. feitiço virando contra o feiticeiro. É isso. Cara, o papo tá muito bom, né, mano? Vários insights aqui. Só pegar um ponto que você falou de função de produto, eu tava aqui buscando nas minhas notas, né? Tipo, o João Branco, sabe? Que é o cara que esteve à frente do marketing da McDonald's durante os anos. E quando a gente provocou ele no encontro falando sobre isso de produtos, né? E ele falou, cara, pra mim é 3 coisas que fazem sentido, que é o que você falou de que eu tenho que ter na minha mão como oferta de serviço ou produto que eu vendo. Ele falou, cara, o que vende bem, todo mundo tem algum que é carro-chefe e vende bem.
que dá margem. Então, às vezes, é pegar projeto que vai te gerar caixa, vai trazer grana. E o terceiro é que cumpre um papel. E não necessariamente o que cumpre um papel é um cara que vai te dar retorno, mas ele vai te dar acesso. Então, eu fico toda hora, eu falo assim, cara, o que é mesmo? Né? E aí, quando eu vou avaliar a oportunidade, você tem que fazer isso para ponderar. Incrível essa colocação. Boa, né? Muito boa. Toda hora que ele falou, a gente tava, sei lá, em 60 empresários ouvindo, aí todo mundo fez assim, ó. Acho que a gente tem que rever as coisas. Tu não para pra pensar. Porque, cara, você não tem... Você vai falar assim, cara, qual que é? O único que eu brinquei que eu falei, que eu sabia falar, quem cumpre papel, né? Que é, teoricamente é por onde eu capturo o cliente, ou qual é o que é essencial para ter ele ali dentro da carteira. Todo o resto aí você fala, precisa analisar. É verdade. Né? Ivan, a gente tem uma pergunta aqui, cara, no podcast, que a gente, dos nossos entrevistados, né? A gente sempre busca... Para você, o que seria o código 42, né? No livro Mochileiro da Galáxia, 42 na história significa respostas para o universo, né? Para as nossas dúvidas como um todo. Para o Ivan, né? Na sua vida pessoal, para empreendedorismo, o que você traria como código 42 para você? Uma coisa que mudou muito em mim, assim, que eu acho que muita gente ainda faz, e eu fazia muito, é você sempre achar que alguém vai te salvar, alguém é culpado e as coisas não dão certo por causa de governo, por causa de pai, por causa de mãe, por causa que alguém não fez, alguém não te deu oportunidade, você fica esperando o anjo, né, cair do céu para te fazer as coisas e fica só reclamando e justificando que você não conseguiu alguma coisa porque alguém não foi lá e te ajudou de alguma maneira. Quando você para de reclamar e você começa a fazer mesmo, por você mesmo, porque ninguém te deve nada, ninguém te deve ajuda. Eu vejo muito vídeo de gente fazendo, que os seus amigos não te apoiam no seu comércio, não sei o quê. Ninguém te deve nada. Ninguém vai te dar os parabéns. Quando você merecer os parabéns, quando você merecer algum tipo de elogio, é porque você fez ali e agora você merece. No começo, ninguém vai ajudar mesmo. Então, parar de achar que alguém precisa fazer alguma coisa para você sair do lugar que você tá. E isso eu reclamava muito da vida. E quando eu parei de reclamar da vida e comecei a focar, eu tenho que fazer isso aqui, senão não vai dar certo, aí as coisas começam a dar certo, você vê que é por você mesmo. É por você. Você tem que fazer a sua correria, você tem que fazer as suas coisas e parar de achar que o universo te deve alguma coisa, algum amigo te deve alguma coisa, uma ajuda, alguém que está melhor financeiramente, e você fazer por você mesmo. Que aí você vai ver que as coisas vão começar a andar. Excelente. Adorei. Autorresponsabilidade, Exatamente. não é? Ivan, deixa aqui as suas redes sociais pra galera te seguir e prestigiar o seu trabalho. Vai lá. Ele falou assim, eu tô criando um portfólio, deixa eu pegar aqui exatamente. São várias redes. Não, é porque eu nunca lembro se o underline é antes, underline depois. Então, é o Remonte Studio, né, que é o Remonte Fotos, que é Remonte com TE, underline Fotos com PH, porque eu sou chique. É isso. Com F ficaria muito básico. Muito básico. Então vamos colocar um PH. E tem o Remonte underline produtora e o Ivan Remonte underline estúdio. Cada um tem um foco. O que eu mexo mais mesmo, que é o Remonte Fotos, que é onde vai estar o sensual. Aí eu tento mesclar um pouquinho as fotos de loja, que tem uma outra pegada, e o do estúdio são coisas diversas. Então tem vídeo, tem alguma coisinha mais light. Tem eu. Tipo assim, e o da Mirna tem no meu... Tem postado também no meu sensual, só que ela não está sensual. Vale deixar claro. Que não é só de sensual. A Mirna fez uma cara assim, vale o quê? Como que claro. Ela está no feed lá, se for ter foto lá, mas ela tá de boinha. Isso. E o seu, Cris? Deu até um branco aqui. @cristiano.ffreitas no Instagram. Muito bem. E o meu é Mia Bolraf. Para você que chegou aqui até o final desse papo maravilhoso, siga a gente em todas as redes sociais, @Código 42 Podcast. Toda terça-feira tem episódio novo. Obrigada. Valeu. E até a próxima. Tchau.